Tavariste! Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Tavariste é camarada em russo. Até que eu tô feliz. Meu vídeo falando sobre o Stalin não teve assim tanta visualização, porque o pessoal da esquerda não é tão empenhado, né, quanto o pessoal da direita. A verdade seja dita. Deu uma força aos canais de esquerda, mas eu estou falando aqui de esquerda mesmo. Não é esquerda meia bomba, não, esquerda meio termo. Tem esquerda que você não sabe se está no centro, se está de cabeça para baixo, cada hora está de um lado, e muitas vezes nós somos traídos, não é mesmo? Então, o que tiver de canal de esquerda, esquerda radical, pelo amor de Deus. Tá? Deixa um like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, pode fazer algum comentário. Eu vou procurar colocar aqui no canal, apesar de ainda estar rumo aos 4K de inscritos, eu prefiro que você assista, não está com tempo, dá uma pausa, continua assistindo o vídeo posteriormente. Eu vou colocar uns outros canais aqui de esquerda que estão surgindo. Tem canais aí muito bons que estão só com 100 inscritos. Logicamente, muita gente ligado nos principais, né? O canal do Jones Manuel, do Gustavo, o João Pitilo. Tem que se inscrever no canal do João Pitilo, gente. Grande professor, João Pitilo, estudou na mesma universidade, foi professor da mesma universidade que eu estudei, na UERJ. Ele fez um ótimo vídeo falando sobre o desembarque na Normandia, Operação Overlord, mais conhecido como Dia D. Eu vou deixar aí no card. É obrigatório, assim como outros vídeos que o professor João Pitilo faz, não é mesmo? Tem o professor João Carvalho, Gustavo Gaiofato, que eu estava falando, Humberto Matos. Esses daí são o Ian Neves, são os de ponta, né? São os caras realmente que foram preparados para isso. Eu vim da área tecnológica, sou cientista político e também quero contribuir para isso. A linguagem do canal aqui é uma linguagem mais fácil de você entender. E por isso mesmo é que eu selecionei esse tema do nacionalsocialismo com o socialismo, porque muitos camaradas nossos, às vezes, se complicam na hora de explicar, usam lá o termo muito acadêmico, e complicam esse termo daí de querer associar nacionalsocialismo dos caras que perderam a Segunda Guerra com o socialismo. Veio lá do Olavo de Carvalho, mas eu vi também lá nos Estados Unidos, fazendo menção sobre isso. Tá certo? Então nós vamos para a vinheta para falar um pouco mais sobre isso, ok? Solta a vinheta. Quando eu estava falando ali, o vídeo do Stalin, teve um bando de comentário aí que eu não posso colocar aqui, foi retido, então por isso que eu fico feliz. Se eles ficam irritados, os caras que perderam a Segunda Guerra ficam irritados, a gente fica feliz, não é mesmo? Mas vamos aqui, ó, as confusões que as pessoas fazem aí. Nacionalsocialismo, que é dos caras que perderam a Segunda Guerra, o cara do bigodinho. A gente não pode falar assim o nome, como é usado, porque dá restrição aí no YouTube, mas é uma coisa que está sendo corriqueira. Você vê o jornal, vê a mídia convencional, aparece lá, tá aparecendo em tudo, né? Até dono os caras da Big Tech aí aparecem fazendo sinais, mas a gente tem que seguir a política. Então é assim, o nacionalsocialismo é o do cara do bigodinho. E cismam de nos comparar. Olha só, pessoal, vamos lá. Um dos princípios da esquerda radical, da esquerda marxista-leninista, é o coletivo, é o coletivismo. Eles são contra o coletivo.
Eles são individualistas. Daí você já mata esse termo, né? Nós somos popular, o amplo, para todos, trabalhadores de todo mundo, univos. Nós não somos a um determinado grupo, a uma determinada raça, tá? Nós somos de África ao continente asiático, América Latina. A nossa ideologia serve para todos os trabalhadores. Trabalhadores de todo mundo univos. O deles não. O deles é restrito, é só aquele grupo de pessoas. Então não tem como... os caras já começam a falar e... É porque assim, ó, eles não nos conhecem. Eles não nos conhecem. Uma coisa que a esquerda não sabe explorar. Nós temos a mania de definir tudo. Mania não. É assim, o que é aquilo? Aquilo é o fascismo, tá? O neoliberalismo, neocolonialismo, neoconservadorismo, vocês já perceberam? É tudo neo. E nós somos o paleo-socialismo, né? Nós somos o socialismo antigo. Nós somos o paleo. Até do capitalismo tardio nós falamos. Nós definimos eles muito bem. Mas a nossa definição sobre nós, né, está estagnada. Por isso que a China não entra na cabeça de muitos socialistas. Não entra. Pega lá, vai lá no manual. Ó, é isso aqui. Não, então é isso aqui. Tem burguesia. Não é, a China não é socialista. Eu fiz um vídeo aí falando sobre a China. E é assim, nós somos o paleo-socialismo. Não nos adaptamos. Eles não sabem o que nós somos. Nós não sabemos tirar proveito disso. E aí esses debates... Os caras não leram o livro. O que eles fazem? Ó, pessoal, ao invés deles ler o livro, eles leem livro, leem. Mas eles leem livros que são feitos por eles mesmos. Então o cara fala assim, ó, no Manifesto Comunista, na folhas tal, tem uma citação lá. Isso. Aí você faz o quê? Você vai no debate, você seleciona aquele texto lá, mas você não leu o livro, o principal, o original, não leu. Então o que o cara falou, definiu lá, ele fala o que ele quer. Fala um monte de asneira, um monte de bobeira. Mas o livro original, eles não leem. Não leem, tá? Eles pegam um resumo ou um livro feito por eles. É como se você fosse no Palmeiras e falasse lá, vem cá, tem um livro do Corinthians aí? É desse jeito, mais ou menos, que eles fazem. Eles colocam a narrativa de acordo com o que eles querem passar para o público deles. Mas o público deles não vai na origem, eles não compram livros de esquerda. E eles acham que aquele cara lá leu. De repente ele leu, e aí faz as modificações que quer. Tá certo? Então é uma prova que eles não sabem como nós somos. E a esquerda, o paleossocialismo, não sabe utilizar isso. Não sabe. Sun Tzu já dizia, conheça o seu inimigo, coisa que eles não sabem sobre nós. Quando você vai estudar a Segunda Guerra Mundial, você vai ver aí relato de soldados alemães que assim, a gente chegou aqui na Rússia, achou que ia acabar a guerra em 15 dias, em um mês, que tinham pessoas subnutridas, que Stalin tinha matado 100 milhões, mas não, tinha gente lá. Tinha gente lá combatendo, né, usando de tecnologia, coisa que eles ficaram surpresos. Tem relato de soldados lá que estão surpresos. Os caras sabem combater, os caras sabem isso. Então, de certa forma, é até bom que eles não nos conheçam, mas nós não exploramos isso daí. Não exploramos várias coisas. Eu costumo dizer aqui que nós perdemos a segunda chance de acabar com essa direita daí.
Agora, do caso do INSS. Poderíamos ter acabado com eles. Essa CPI, a CPMI poderia estar rolando só com eles. Um governo de esquerda denunciou, o PDT ia se dar bem, ia subir nas cabeças, mas não. E essa foi a segunda. A primeira foi lá na Covid. Na Covid, os caras estavam querendo andar sem máscara, se aglomerar dentro de igrejas, devia ter deixado. É mesmo? Entra aí e fecha a porta. Fecha a porta. Os caras não querem tomar vacina, ótimo, beleza. Não quer tomar vacina, não toma. A gente tem que pensar um pouquinho mais, né? Mas voltando aqui, olha, o nosso, do Nacional Socialismo com Socialismo, o nosso é o trabalhador no poder. Trabalhador no poder. O deles é o que se usa muito o termo hoje sobre o golpe militar de 64. É o golpe militar empresarial. Durante a Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra, quando o cara do bigodinho construía as autobans, não tinha, porque o trabalhador lá era bem explorado, viu, gente? Então não tinha carro. Construiu, o objetivo da autoban era justamente já pensando na guerra que ia começar, para você movimentar as tropas. Mas você tem que mostrar, tem que fazer uma propaganda disso. Então, o que foi feito? Se fosse um regime socialista, você desenvolveria a sua própria indústria automotiva para colocar os carros da sua indústria. Ele chamou a burguesia para fazer a Volkswagen, para lançar um veículo, um carrinho com preço mais acessível, né, para as pessoas usarem. Esse daí é o termo. Você não trabalha diretamente na construção de estatais. Você chama a burguesia empresarial. Tanto que tem vídeos, vários vídeos aí que você vai ver as marcas, né, de empresas que foram da Segunda Guerra Mundial. Tem um monte delas aí, né? Faziam tanques de guerra, armamentos, que de alguma maneira contribuíram. E elas estão aí até hoje. Até hoje elas estão aí. São várias, inúmeras, né? Até hoje elas estão aí e ajudaram a financiar. E quando teve a derrocada da Alemanha, né? Pelos caras que eles não conheciam, o Exército Vermelho, os Estados Unidos dominou ali. Dominou. E agora o Trump está querendo que vá lá para os Estados Unidos, né? Venham para cá, ficar aí não é bom, né? Então, sempre tenha isso em mente quando alguém falar para você. Nós somos o coletivo, eles são o privado. Eles têm a raça germânica. Tem muito da raça, então é restrito. É um grupo restrito. Não é a mesma coisa que a gente. Só por esses... Claro que tem outras explicações, né? Que os nossos acadêmicos vão falar sobre... Mas isso daí você já compreende. Falou, não, como assim? Ali é um determinado grupo. É o nacional-socialismo. Só eles que se socializam. Isso não é amplo. Não vai para outros grupos. Como eu falei, não vai ter africano, não vai ter um asiático, né? Nós pensamos de maneira mais ampla. Outra coisa também, nas guerras, Ucrânia com a Rússia, quem é que está morrendo lá, gente? São trabalhadores. As pessoas são pegas na rua, pelo menos da parte da Ucrânia. São trabalhadores que estão entrando no conflito ali. Tá, pessoal? Eu sei que tem outras, mas essas aqui são as básicas para você não confundir quando alguém falar. E não tenha vergonha de dizer que você é de esquerda radical, que é um marxista-leninista. Está na hora de a gente acabar com isso. Durante as comemorações agora, do dia 9, na semana, tem uns países que comemoraram dia 8, dia 9, aqui no Brasil, se eu não me engano, foi dia 11, né? Coincidiu com o Dia das Mães, mas parece que foi antes. Muitas bandeiras, eu fiquei assim abismado. Eu acompanho
esse desfile militar. Ano passado eu vi, mas esse ano foi bem amplo. Muita coisa do Stalin, muitas bandeiras vermelhas. Os alemães, a polícia alemã ficou em cima, tinha proibido. Vou até botar umas fotos aí para vocês verem. Eles tinham proibido. Não pode bandeira, mas não deu certo. Não deu certo. Frankfurt, Hamburgo, principalmente as cidades da Alemanha, as pessoas foram para a rua mesmo. Não teve como parar, não. Alguns lá, não sei como é que ficou na Estônia, né? Eu vou procurar saber, mas lá também estava proibido. Na Itália eu sei que teve. Na França, alguns grupos. Na Inglaterra, eu não consegui ver também, não. Porque a Inglaterra também é mais ou menos o nacional-socialismo é só com eles lá mesmo. Eles são bem restritos. Mas deve ter alguns outros grupos assim, ligados ao paleossocialismo. Tá bom, pessoal? Então deixa um comentário aí. Pode dar uma ideia aí para um próximo vídeo. Compartilha. E quando vê um canal de esquerda, vai lá, se inscreve, não paga nada. Tá? Não paga nada. Dá um like aí. Valeu? Muito obrigado.